Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prínzio e trago para você hoje a continuidade do nosso estudo dos resumos das porções. Ficamos algum tempo sem trazer esses estudos, mas estamos agora retornando para finalizar as últimas porções do livro Bamidbar. Na última semana, no último Shabat, no dia 31 de maio, nós iniciamos o estudo desse livro, livro Bamidbar, no deserto. E vamos hoje, então, dar continuidade ao estudo desse livro, o quarto livro da Torá. Então, abre o teu coração para acompanhar os estudos desse resumo, um resumo que visa trazer para você orientações, um panorama de toda a história que vai ser tratada na porção semanal. Então tivemos já o início, Bamidbar, e também a festa de Shavuot, que comemoramos a festa de Shavuot no domingo, após o pôr do sol, e na segunda pela manhã fizemos a leitura da Megillah Ruth aqui no canal. Se você não acompanhou, está disponível no YouTube, então você pode assistir em qualquer momento, e é muito importante que você faça esse acompanhamento para entender um pouco mais dessa festa de Shavuot e também para entender um pouco mais sobre a personagem Ruth, tão importante na história do povo de Israel. Ruth, que é uma moabita, e Moab é justamente aquele responsável por essa porção Balak. A porção Balak fala justamente do rei de Moab, o rei de Moab que viu o povo israelita acampado ali nas planícies de Moab antes de entrar na terra de Israel e ficou muito impressionado. Essa porção, então, porção Balak, ela é a 40ª porção do livro Bamidbar, vai do capítulo 22, verso 2, ao capítulo 25, verso 9, vai ser, então, trazida para você no dia 16 de Tammuz. Tammuz, esse mês que começa no finalzinho de junho, vai até o final de julho, praticamente os meses nesse ano estão coincidindo com o calendário gregoriano, e vai ser, então, equivalente ao dia 12 de julho. Então, já estamos aqui com quase uma semana de defasagem entre os dois calendários. Isso vai acontecendo, como você já sabe, porque o calendário hebraico, o calendário da Torá, é lunisolar, e o calendário que nós utilizamos comercialmente no nosso dia a dia é o calendário gregoriano, que é um calendário solar. Então, por isso há essa defasagem. Mas vamos então ver aqui essa porção com 104 versos, é uma porção de tamanho médio, uma porção até diria grande. A Haftará é o profeta Miqueias, e também nós temos a Brit Hadashah, a segunda epístola de Pedro, a segunda carta de Shimon Kefa, Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 22, também o livro de Yehudá e o livro de Risaion, o livro de Apocalipse. Então essa porção Balak, ela traz aí um entendimento de dois mandamentos. Se você acompanhou o estudo de Shavuot, você acompanhou a entrega das duas tábuas, as 10 maravilhosas palavras que o Eterno entregou no Monte Sinai. E aqui essa porção vai nos exemplificar dois daqueles mandamentos relacionados com o nosso próximo. Quando Balak que era o filho de Tzipor, Tzipor é pássaro, ave, então ele era filho da ave, mas ele observou que o povo de Israel havia enfrentado vários povos. Nós vamos ver nas porções até a porção Rucat que ele enfrenta vários povos ali na sua marcha para
para atravessar a terra de Edom, de atravessar todo aquele deserto. Então ele tem que lutar com vários povos. E Balaque, então, ele viu o que havia acontecido com esses povos. Ele já sabia que o povo de Israel era um povo, digamos assim, muito perigoso para eles. Por quê? Porque ele sabia da história lá, desde de Mitzrayim, desde o Egito, a saída do povo, a morte dos soldados e tudo que ele enfrentou pelo deserto. Então, Moabe temia muito esse povo, né? Porque era um número grande de pessoas, né? Nós vimos lá no censo, na porção Moabítica, que tinham 603.550 homens acima de 20 anos, né? Sem contar mulheres, crianças, sem contar os Erevrab. Então são alguns milhões de pessoas. E todos estavam aí há 40 anos no deserto. Essa porção já acontece lá no 40º ano, né? No 40º ano é que acontece essa porção. Então, nós veremos aqui que ele tem medo e ele tem inveja, ou seja, o medo muitas vezes vem junto com a inveja, né? A pessoa tem medo de alguém porque inveja aquele alguém, ele fica numa situação de humildade, de inferioridade, não humildade, mas inferioridade em relação àquele outro, né? Então nós vemos aqui o nono e a nona e a 10ª palavra, ou seja, ele amaldiçoa o povo de Israel. Por quê? Porque ele tem medo do povo de Israel. Ele começa a falar mal, ele começa a querer desejar o mal para aquele povo. E ele tem inveja pelo sucesso que o povo está tendo, pela vitória que conseguiu desde a sua saída do Egito, porque o Eterno está do lado deles. Então, o que ele faz, né? O que é muito comum quando as pessoas têm medo, quando as pessoas têm inveja? Elas começam a falar mal, a amaldiçoar, né? A querer prejudicar aquele outro. E o que ele faz? Olha, para eu amaldiçoar, eu preciso contratar alguém que seja uma pessoa reconhecidamente poderosa nesse sentido, uma pessoa que faça feitiçaria, uma pessoa que saiba conjurar demônios assim, né, para prejudicar o outro. Ele em nenhum momento pensa em ir até o povo de Israel e falar assim: mas como que vocês conseguem tanto sucesso? Como é que vocês têm sucesso? O que vocês fazem que eu quero fazer igual? Isso é o Talmud. A pessoa não precisa invejar o outro, ela precisa fazer a mesma coisa que o outro faz para ter sucesso, né? Ela precisa favorecer o outro, felicitar o outro por ele ter sucesso. Mas, em geral, muita gente faz ao contrário, né? Quando alguém está fazendo sucesso, passa a ser alvo de inveja, passa a ser alvo de palavras ruins, de mentiras, de alguma coisa que vá prejudicar, né? Prejudicar esse outro. Então é muito o que acontece até os dias de hoje. Então Balaque está representando o que muita gente faz quando tem inveja do outro, em vez de querer fazer por onde ter o mesmo que o outro, né? Valorizar o sucesso do outro, tenta conseguir alguém que faça aí alguma coisa contra o outro, né? Então ele queria amaldiçoar o povo de Israel. Se reúne lá com os líderes do seu povo. Ele era rei de Moabe, mas ele tinha amizade com o povo de Midian, né? Todos eles eram contra o povo de Israel. E aí eles estabelecem uma metodologia. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos contratar esse Bilã, porque esse cara que vive lá em Pitor, né, ele é filho de Beor, um cara que já era conhecido naquela região, em Pitor, lá perto da Mesopotâmia, lá junto ao rio Eufrates, e vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse cara, porque esse cara ele é bastante conhecido, porque quando ele lança uma maldade, essa maldade pega. Quando ele lança uma bênção, essa bênção pega. Mas em vez de chamar o cidadão para falar assim, olha, vamos trazer esse cidadão aqui para que ele abençoe o povo de Moabe, e o povo de Moabe também tenha sucesso. Mas eles pensam exatamente o contrário, como muita gente pensa, né? Não vou abençoar aquele que tem sucesso,
eu vou amaldiçoá-lo para que eu tenha sucesso. Só que não funciona assim, né? Quando você amaldiçoa, a maldição está saindo pela sua boca, ela vai te alimentar, né? O mal é isso que sai da boca das pessoas, né? Não é só a comida ruim que entra pela boca, mas é o mal que sai pela boca pelas palavras ruins. Então eles mandam lá algumas pessoas, né, alguns representantes, para ir falar com o Bilã, Balaão, né, conhecido como Balaão. Então, o que eles fazem? Eles vão lá, conversam com Balaão, e Bilã fala assim, olha, vocês vão ficar aqui essa noite, né, e eu vou pensar aí no que vocês estão propondo, vocês estão querendo, e depois eu vou então dizer para vocês o que Adonai me orienta. Então, o que ele faz aqui? Aqui ele já está ferindo o terceiro mandamento, ele está levantando o nome do Eterno para a falsidade. Por quê? Porque ele diz que tem contato com o Eterno, e aí todo mundo vai acreditar nele, todo mundo vai achar que ele é o representante do Eterno aqui na Terra. Então, o que ele falar vai ser feito porque é o Eterno que vai estar fazendo. Isso é levantar o nome do Eterno para a falsidade. O Eterno não perdoa quem faz isso, né? Como nós vimos lá no terceiro mandamento, como foi explicado na festa de Shavuot, na leitura que fizemos na festa de Shavuot. Então, levantar o nome do Eterno para a falsidade não é simplesmente falar o nome, as 4 letras, não é simplesmente usar uma faixa com as 4 letras, não é isso, é você dizer que em nome do Eterno você faz isso ou faz aquilo, né? Você tem esse poder de que o Eterno te obedece. Isso é falar, né? Isso é que é levantar o nome do Eterno para a falsidade. Então, é isso o que Bilã faz. Mas o Eterno diz para ele que ele não deve seguir essas pessoas, que ele não deve fazer isso. Será que o Eterno falou mesmo com ele? Ou ele simplesmente aqui está usando esse contato com o Eterno para falar com esses líderes, com esses mensageiros de Balaque, né? Então ele fala para eles, olha, é melhor vocês irem embora, porque o Eterno diz para eu não ir fazer o que vocês estão pedindo, não é correto fazer isso. Aí eles vão embora, vão lá, falam com Balaque, né? Falam com Balaque, olha, ele não quer vir, ele acha que o Eterno falou com ele para ele não vir. Então o que Balaque faz? Balaque fala, olha, ele se sentiu ofendido, né, com essas pessoas que eu mandei, porque não são pessoas de alto gabarito, são mensageiros lá, um assistente, uma secretária, né, uma pessoa que ocupava um cargo sem muita importância. Então ele manda príncipes de Moabe, ele manda príncipes para ir falar com Bilã, mas manda mais gente, manda um mundaréu de gente que é para impressionar, né? Quando alguém quer impressionar lá alguém a ser contratado, né, para prestar um serviço, lá mostra muita importância para que o outro se sinta, né, sinta que, olha, realmente aqui, né, o sujeito quer realmente que eu faça isso. Então, ele manda perguntar quanto você quer para que eu faça isso, né, para que você venha me atender. Então, logicamente, ele fala assim, olha, nem que ele me desse um palácio de ouro eu ia fazer contra o Eterno. Por quê? Porque ele já está vendo o seu preço. O meu preço é um palácio de ouro e prata, não é simplesmente aí uns trocados, né? Ele quer coisa grande. Então, quando ele fala assim, não, o que é isso? Né? Como fez aquele que vendeu as terras para lá a caverna de Macpelá, né, a caverna de Macpelá, quando ele vendeu para Abraão. Ele falou, o que são 400 moedas de prata para você? Né? O que é isso entre nós? Ou seja, ele já está estabelecendo um preço. Então, o que ele faz? Ele fala para que todos fiquem lá durante aquela noite, e aí ele vai falar com o Eterno, né?
ele vai falar com o Eterno e para ver se o Eterno aprova que ele vá fazer, né, fazer a conjuração lá contra o povo de Israel. Então ele diz que o Eterno falou com ele, mas o Eterno falou com ele assim: vá, mas faça somente o que eu disser para você fazer. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando o nome do Eterno para dizer: olha, o que eu vou fazer não é de mim, o que eu vou fazer vem do Eterno. Então, ele está achando que ele vai conjurar o povo, ele vai amaldiçoar o povo, mas essa maldição virá do Eterno. Mal sabe ele o que realmente o Eterno vai fazer através dele. Na verdade, ele está inventando tudo isso. Por quê? Porque a gente vê na Escritura que o Eterno fica irado quando ele sai, quando ele sela jumento e vai com os homens. Então, se o Eterno ficou irado, o Eterno não disse para ele: vá, mas fale somente o que eu disser. Né? O Eterno fica irado por ele ter ido, por ele ter aceitado a proposta de ir amaldiçoar o povo, né, o povo de Israel. Então ele selou a jumenta, separou lá 2 rapazes e foi atrás, né, foi atrás dos príncipes, da mesma maneira como fez Abraão quando foi, né, quando levou o seu filho para oferecer o seu filho Isaac lá no Monte Moriá. Ele selou uma jumenta, né, e levou 2 rapazes com ele para ir oferecer seu filho. Né? Então, no meio do caminho, a jumenta viu o mensageiro do Eterno parado na beira da estrada. E a jumenta, então, saiu da estrada. Né? E Bilã, então, revoltado, bateu na jumenta. Ele bateu na jumenta 3 vezes, porque a jumenta se recusava a seguir em frente. Mas por quê? Porque ela viu, né? Ela viu que um mensageiro do Eterno estava à frente, estava no caminho, impedindo que eles prosseguissem. Bilã não viu nada, né? Bilã bateu na jumenta 3 vezes e a jumenta falou com ele: por que você está batendo em mim? O que eu fiz para você me bater 3 vezes? Aí ele, assustado, ele fala com a jumenta: eu bati porque você me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Né? Se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora aqui nesse lugar. Né? Então ela diz: você montou sobre mim a vida toda e eu nunca te tratei mal, mas eu estou agora te tratando mal. Por quê? Né? Porque ele, naquele momento, seus olhos são abertos pelo Eterno e ele vê o mensageiro parado no caminho. E o mensageiro conversa com ele, dá uma repreensão nele, né? E diz que veio barrar o caminho para que ele, porque ele estava indo fazer algo ruim contra o Eterno, contra a instrução do Eterno. Né? Então, ele, nesse momento, ele vê que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil ele atender lá o pedido de Balaque. E o mensageiro disse: não, agora que você já está aqui, você segue os homens, mas você vai falar somente o que eu mandar. Né? Então, ele segue junto com os príncipes, ele vai montado na jumenta, né? E segue com os príncipes, ouvindo aí essa mensagem do mensageiro de Elohim, muitas vezes trazido como anjo, né? O malar do Eterno, que é traduzido como anjo. E aí, quando Balaque ouve que ele está chegando, que ele está vindo, ele se prepara, né? Vai lá procurar, né? Vai lá falar com ele, vai lá explicar o que ele está querendo, vai lá reclamar por que ele já não foi da primeira vez, achou que eu não tinha dinheiro para te pagar, né? Mas ele, na verdade, ele diz: olha, eu vim aqui, eu resolvi vir porque o Elohim me disse para eu vir, mas eu só vou dizer o que Elohim colocar na minha boca. Ou seja, ele está querendo dizer que tudo que ele vai falar vem de Elohim. Ele está aqui levantando o nome do Eterno para a falsidade. Por quê? Porque ele vai amaldiçoar, e a intenção dele é amaldiçoar mesmo, mas essa maldição ele está querendo dizer que quem está dando é o Eterno, né? Quando na verdade a maldição está vindo só da boca dele, virá só da boca dele.
ele não sabe ainda que não vai conseguir falar nada, né? Então ele faz lá, eles constroem altares, oferecem sacrifício de bois, de ovelhas, né? Então consegue lá fazer tudo conforme lá a idolatria deles, a idolatria daquele povo, o povo de Moabe já fazia para os seus deuses, né? Então ele constrói os altares, oferece aquilo lá, mas o que acontece, né? O que acontece? Ele não consegue amaldiçoar. Por quê? Porque ele começa a falar palavras que o Eterno coloca na boca deles. Então ele diz, como é que eu posso amaldiçoar um povo que é abençoado pelo Eterno? Como é que eu posso amaldiçoar, censurar um povo a quem o Eterno não censura? Então eu não posso fazer nada disso. Então o Eterno contou o pó de Jacó, o Eterno enumerou as cinzas de Israel. Então eu não tenho como fazer nada disso, ou seja, ele não consegue amaldiçoar o povo. Então Balaque fica lá revoltado. Como é que você vem aqui e eu estou te pagando para fazer uma coisa e você diz que não vai fazer, você diz que não tem competência, afinal de contas você não é tão famoso por fazer tudo isso, de amaldiçoar quem você quiser e a tua maldição cair sobre as pessoas, né? E aí ele começa a se defender dizendo, olha, o que eu estou dizendo é o que o Eterno coloca na minha boca. Então Balaque chama ele para ir, né, para um outro local, vamos lá amaldiçoar de outro local, também constrói altar lá, oferece novilho, oferece carneiro sobre os altares para que os seus deuses, né, os seus deuses lá consintam em fazer essa maldição. Mas o Eterno age novamente através de Balaque, né? Balaque não consegue, através de Bilã, desculpe, né? Ele volta para Balaque e não consegue, né? Não consegue fazer, né? Não consegue fazer nenhuma maldição. E aqui ele fala uma frase que até hoje ecoa sobre todos nós, né? Uma frase que nos faz entender quem é o Eterno, né? O Eterno não é homem para mentir, o filho de Adão para mudar de ideia. Então tudo que o Eterno fala se cumpre, tudo que o Eterno faz não tem volta. Os éditos do Eterno, a mensagem do Eterno, o ensinamento do Eterno não muda com o tempo. Então Balaque, nesse momento, lança isso. Balaque não, desculpe, Bilã lança isso nesse momento sobre Balaque, uma verdade que deve estar na nossa fronte, na nossa mente, no nosso coração, até os dias de hoje, em todos os momentos. Por quê? Porque o Eterno não muda, todo o ensinamento do Eterno é o mesmo. Então aquele que diz que a Torá mudou, a Torá agora é outra, a Torá mudou o texto, por essa frase a gente tem que entender que nada mudou, tudo que o Eterno falou continua sendo válido, tudo que o Eterno fez continua sendo válido. Por quê? Porque o tempo não existe para o Eterno. Ele falou, fala e falará sempre a mesma coisa. A palavra dele é atemporal, ela não muda com o tempo, não muda com o lugar, não muda em nenhum momento, né? E aí então, Balaque certamente fica revoltado com Bilã. E Bilã explica que ninguém vai conseguir amaldiçoar o povo do Eterno, ninguém vai conseguir fazer mal ao povo do Eterno, ninguém vai conseguir lançar um feitiço contra o povo do Eterno, porque é um povo que se levanta como uma leoa, como um leão ele se ergue e não se deitará até ter comido a presa e bebido o sangue do que foi morto, como foi a bênção dada lá por Jacó ao seu filho, né? Ao seu filho Yehudá e ao seu filho Biniamim. Então a gente lembra dessa frase, né? Dessa frase de Jacó abençoando o seu filho Yehudá e também o seu filho Biniamim, que é como um lobo, né? Que se de manhã devora a presa. Então
Balaque percebe que Bilã não vai amaldiçoar o povo de Israel. Mas aí ele fala, bom, pelo menos se você não vai amaldiçoar, pelo menos você não abençoa eles, né? Porque, pô, eu chamei aqui para amaldiçoar, você não vai amaldiçoar, e ao contrário, você vai abençoar, então, né? Então, não vai dar certo isso. E Bilã diz, olha, eu falei para você que eu só ia dizer o que o Eterno falasse por minha boca, então eu não tenho como mudar essas palavras, porque as palavras não são minhas. Ele agora percebeu que não é ele que está falando, porque na vontade dele, ele falaria as maldições, ele amaldiçoaria o povo. Por quê? Porque ele estava interessado no dinheiro que ele receberia. E aí Balaque leva ele para um outro local, né? Leva ele para um outro local e Bilã vê o povo acampado, vê o acampamento do povo israelita lá e vê como é que esse povo estava integrado em famílias, né, as famílias acampadas ali. Então ele viu que não tinha como dividir esse povo a não ser dividindo as famílias, como nós vimos no estudo da porção Bamidbar, quando o Eterno diz para se contar o povo pelos nomes das famílias, pelos nomes das casas de seus pais. Então ele aqui percebe que a única maneira que ele teria de desagregar esse povo era atacando as famílias, né? Era separando as famílias. E aí ele faz uma maldição, né? Ele tenta fazer uma maldição que se torna, né, nas palavras do Eterno. O Eterno coloca na boca dele as palavras que até hoje representam uma grande bênção sobre todo o povo de Israel, o que nós chamamos de Matovu. Matovu Ohaleirecha Yaakov. Quão amáveis, quão boas são as tuas tendas, né? As tuas tendas, as suas casas, as suas famílias, os locais onde vocês residem. Mishkinaloterra Israel. Quão boas são as tuas tendas, as tuas moradas, Israel. Então aqui ele está dizendo, né, que as famílias do povo do Eterno, elas são boas, elas são abençoadas pelo Eterno, elas não vão conseguir ser separadas. Então aqui nós temos uma oração, uma bênção que ficou para todo o povo de Israel na voz, na boca de Bilã, aquele que foi para amaldiçoar o povo. Então nós temos aqui o Eterno, né, o Eterno abençoando o povo quando o povo estava para ser amaldiçoado por uma pessoa do mal, né, uma pessoa que foi chamada por quem estava com inveja, quem estava com maldade no coração. E o Eterno transforma essa maldade em bondade. Por quê? Porque o Eterno não comete a injustiça sobre o povo. Então, o que Bilã faz? Né? Bilã, ele faz uma previsão sobre o futuro do povo, né? Sobre o que aconteceria com esse povo, o que aconteceria com seus inimigos. Né? Então, os inimigos de Israel seriam todos destruídos. Amaleque, né? O Queni, todos eles vão ser destruídos. Todos eles vão ser destruídos mais à frente. E aí a gente vê que o povo permanece ali. Mas Bilã apresenta para Balaque uma forma, né? Uma forma de que o povo fosse destruído. É justamente pelo rompimento das famílias, né? A quebra das famílias. E aí ele combina com Balaque, com os midianitas, de trazerem mulheres bonitas, mulheres que fossem seduzir os homens do povo de Israel para que eles passassem a fazer uma
idolatria, né? Uma idolatria através de uma de uma prostituição cultural, ou seja, eles seguiriam as mulheres, iriam fazer o que essas mulheres dissessem para eles fazerem. Dessa forma, né, a harmonia vista lá naquele acampamento, elas cairiam, né, essa harmonia deixaria de existir. Por quê? Porque o povo começa a se desligar das famílias, romper os laços de família. E o Eterno lança uma praga sobre todo o povo, né? Uma praga sobre o povo de Israel que cedeu a essa idolatria, a essas mulheres, e aí morrem 24.000 pessoas. E só não morre mais porque aí nós entramos na porção 41, a porção Pinhas, que é aquele que vai, né, interromper esse ciclo de mortes que está acontecendo sobre o povo de Israel. Então, nessa porção Pinhas, a porção de número 41, conhecido como Finéas, né, ela vai acontecer no dia 23 de Tamuz. Então, ela vai acontecer no dia 19 de julho e ela tem 168 versos, porque aqui nós vamos ter um censo novamente, né? Nós vamos ter uma contagem de pessoas. Nós vamos acompanhar no livro de Melahim, Aleph, o primeiro livro de Reis, né? Do capítulo 18, 46 até o 19, 21, e também na Brit Hadashah, no livro de Matitiah, capítulo 26. O capítulo 26 é um dos capítulos que nós vamos estudar aí no momento do hebraico, né? Acredito que acho que vai até o capítulo 26, se não me falha a memória. Então nós teremos aqui um estudo desse livro, dessa parte do livro de Mateus. Também o livro de Marcos, de Lucas, de Ohanan, a Haftará é bem grande aqui nos escritos nazarenos, né? Porque nós temos aqui justamente Pinhas, que vem trazer o quê? Pinhas vem trazer a confiança no Eterno, a salvação. A salvação não é outra coisa senão confiar no Eterno. Aquele que confia no Eterno vai ser salvo, né? Vai ser salvo quando houver o julgamento de todos os que morreram. Então, a confiança no Eterno é mostrada por Pinhas, o filho de Elazar. Então, Pinhas vai ser o próximo Kohen Gadol, né? O próximo Kohen Gadol vai ser Pinhas, foi Aaron, depois vai ser Elazar e o filho de Elazar, Pinhas. Então, ele será um novo Kohen Gadol, dando seguimento, né, à ordem do Eterno de que todos os descendentes de Aaron seriam Kohanim. Então, nós vemos aqui que a confiança que Pinhas demonstra ao Eterno vai fazer com que toda aquela morte pelas pragas aconteça. Por quê? Porque o Eterno diz que o ciúme de Pinhas aplacou a ira do Eterno. O ciúme no sentido de que é focado somente no Eterno. Nós vimos esse estudo no estudo da festa de Shavuot, né? Quando a gente ouviu a segunda das palavras, o segundo mandamento, que o Eterno diz que ele é um Elohim ciumento, ou seja, ele não aceita que você divida o amor a ele, a confiança nele com o outro, né? Então é essa forma de ciúme, não a forma do ciúme doentio, né? De querer que uma pessoa seja sua para sempre, né? Na verdade não é isso, não é esse ciúme doentio entre pessoas, mas o amor, a confiança total somente no Eterno. O Eterno quer que todo ser humano o ame de todo o coração, não aceita que o ser humano o divida com outros
deuses, né? Então nós vemos isso na segunda das palavras. E aí o Eterno diz que tem uma aliança de Shalom com Pinhas. E é interessante, né? É interessante na Escritura, se você olhar com cuidado aí na sua versão em hebraico, esse lamed da palavra Shalom aqui nessa porção, ele é cortado, né? Ele tem um corte, ele tem uma falha no meio do texto, né? Nós já discutimos isso anteriormente, no estudo anterior, o que significa essa letra cortada. E aqui nós vamos saber o nome do casal, né, que provocou esse constrangimento, provocou essa ira no Eterno, a morte de tantas pessoas. O Zinri, que é da tribo de Shimon. Shimon, você lembra, ficava ao sul, né? Então, lembrando aqui, ao sul ficavam 3 tribos, as tribos de Shimon. A leste ficava a tribo de Yehudá, a oeste ficava Efraim e ao norte ficava Dan, né? E o Mexicã aqui no meio. Então esse cidadão fez o que? Ele entrou com essa mulher, passou aqui e foi passar aqui na frente da tribo do acampamento de Moshe e Aharon. Então enfrentando com essa mulher, né, com essa mulher midianita, todas as tribos. Então nós vemos aqui que ele afrontou com essa mulher Corsbi midianita e o Moshe não pôde falar nada. Por quê? Porque a sua mulher era midianita, né? E Elazar também casou com uma cunhada de Moshe, então também não podia falar nada. E aí esse cidadão foi muito arrogante, enfrentou todo mundo, mas então Pinhas pegou de uma lança e atravessou os dois aqui. Nesse momento houve a interrupção da praga, a interrupção da morte do povo de Israel. Então o Eterno diz que o povo de Midian é inimigo, que ele deve ser erradicado da face da terra. Então o Eterno diz a isso: trate os midianim como inimigos e os ataques, pois eles trataram vocês como inimigos, né, quando os enganaram no incidente de Peor, no caso de trazer essa mulher, Corsbi, né, filha do líder midianita. Então, essa praga foi trazida por essa ação de Zinri, por isso esse povo foi considerado inimigo. E aqui também nós temos, né, nessa porção, nós temos o nome de Arã e Orevédio, pais de Moshe, Aharon e Miriam. Então, só nesse momento que a gente sabe qual é o nome, né? Por quê? Porque lá no livro de Shemot nós sabemos que um da casa de Levi casou-se com uma da casa de Levi, né? Então nós vemos aí agora quem são os pais de Moshe. Nós vemos isso porque o Eterno manda fazer um censo de todos acima de 20 anos. Então agora ele apresenta aqui a contagem novamente. Então nós vimos uma contagem lá no livro de Bamidbar, e nós vemos uma contagem aqui nesse censo. Nós vimos aqui então por que esse livro se chama Números, porque apresenta muitos números, né? Mas o Eterno diz para fazer a contagem pelos números dos nomes das pessoas. E nós vemos agora que o número de pessoas diminui, principalmente da tribo de Shimon, né? Perde-se muita gente da tribo de Shimon, e o censo agora, com os homens acima de 20 anos, soma 601.730. Né? Inicialmente foram 603.550, ou seja, um número 1.820 a menos, né? Então sumiram aí 1.820 pessoas depois de 40 anos, né? 40 anos, em vez da população crescer absurdamente, como cresceu lá no Egito. Lá no Egito eles entraram 70, saíram 603 mil, e agora, em 40 anos, não cresceu nada e até diminuiu. Por quê? Porque muitos morreram no deserto, né? Depois que eles atravessam
que eles saem da nuvem, o Eterno diz que eles todos morreriam no deserto, naqueles próximos 40 anos. Né? Então todos morreram. E esse número 1820 é muito interessante porque é exatamente o número de vezes que o tetragrama aparece na Torá. Né? O número do tetragrama aparece 1820 vezes na Torá. Então, é por isso, né? É por isso que é interessante essa diferença de números, ou seja, a desobediência ao nome do Eterno no sentido da palavra do Eterno, no ensinamento do Eterno. Então nós vemos aí novamente essa contagem, né? E o Eterno, ao finalizar a contagem, o Eterno diz que esse povo agora contado de 601.730, a terra vai ser sorteada por eles quando eles entrarem em Canaã. Né? Então a terra será dividida através de um sorteio que vai ser feito lá por Yehoshua quando eles atravessarem, né, e tomarem a terra de Jericó. Então, um número maior de pessoas numa família, a terra vai ser maior. Um número menor, a terra vai ser menor. Mas aí acontece um negócio interessante, né? As filhas de Tzilofehad, essas mulheres dizem, vão procurar Moshe para dizer uma coisa que foge aí de toda a explicação que houve até agora. Por quê? Porque a gente sabe que uma viúva, né, que não tem filhos, ela fica à mercê da ajuda das outras pessoas. Né? Por quê? Porque ela casou e não teve filhos. Então tudo que era do seu marido vai voltar lá para a família do seu marido. Mas e quando um homem tem filhas e não tem filho? Como é que fica a herança? Né? A herança vai para o filho, não para a filha. Mas se o homem não teve filhas, para quem que vai a herança? Moshe não sabe o que fazer, pergunta ao Eterno, e o Eterno diz, olha, realmente elas estão certas. Né? O que a gente vai fazer? Quando um homem tiver somente filhas e não tiver filhos, e ele morrer, a herança é delas, a herança passará às filhas. Né? Então a filha dela que recebe essa herança, por quê? Porque ela não teve irmão homem. Né? Se ela tivesse irmão homem, o irmão receberia herança e cuidaria delas até que ela se casasse. Mas aí também, né, estabelece que é esse o critério que vai ser usado. E aí vai ser orientado para que essas mulheres se casem com homens da mesma tribo. Então, no caso, elas que são da tribo de Menache deveriam se casar com homens das tribos de Menache. Então, aqui o Eterno não estabelece esse casamento entre entre homens da mesma tribo, mas isso foi adotado, né, pelas tribos como uma regra, né, uma regra que foge da Escritura, mas que o povo começou a praticar desde então até os dias de hoje. Procura-se não se casar com gente de outra tribo, para evitar justamente perder essa terra que foi a terra recebida do Eterno. Né? E aí o Eterno diz para Moshe subir na cordilheira de Avarim. Por quê? Porque dali ele avistaria toda a terra em que entrariam, mas que ele não vai entrar, Moshe não vai entrar nessa terra. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Eterno quando bateu na pedra para que a pedra jorrasse água. O Eterno disse, fale com a pedra, e ele bateu com o seu cajado na pedra. Né? Então, ele se rebelou contra o Eterno, ele desobedeceu ao Eterno, né? No deserto de Sim. Mas aí Moshe não fica triste, né? Claro, deve ter ficado triste, mas não se revoltou contra o Eterno, ao contrário, ele pede para o Eterno indicar alguém, né, para que o povo não fique como uma ovelha sem pastor, que o Eterno indique alguém que vá conduzir esse povo, que o Eterno indique alguém
que vá ser o líder no seu lugar. E o Eterno escolhe justamente Yehoshua bin Nun, Yehoshua filho de Nun. Por quê? Porque Yehoshua foi um dos dois, né? Yehoshua e Caleb foram os dois que foram com os espias, mas trouxeram boas notícias. Então o Eterno diz, todos morrerão menos Yehoshua e Caleb. Esses dois entrarão na terra da promessa, e Yehoshua vinha acompanhando Moshe desde o início, né, desde lá do Egito. Então Yehoshua tinha habilidade, competência para ser o líder do seu povo. E o Eterno também estabelece que todas as ofertas pelos moedim, né, devem continuar. As ofertas não eram para cessar, né, tinha que se preservar a Pêssar, no dia 14 para o dia 15 do primeiro mês seria a Pêssar, no sétimo mês também haveriam as festas de Rosh Chodesh, também haveria a festa do Yom Kippurim, a festa de Sukkot. Todas as festas deveriam continuar, e o Shabat, obviamente, né, o Shabat, todos deveriam continuar, e se deveria fazer as ofertas, e ele descreve novamente todas as ofertas, né, todas as ofertas, como já foi detalhado no livro de Vaikra. Então o Eterno repete, né, repete os seus moedim para que a gente não esqueça, para que a gente não se perca nessa obrigação de cumprir, né, de cumprir os moedins do Eterno, de fazer as ofertas no tempo certo. Hoje nós não fazemos mais ofertas de animais, mas nós fazemos as nossas orações, guardamos os Shabbatot, as festas que são Shabbatot, nós guardamos o Shabat, nós fazemos as festas como o Eterno orienta, né, oferecendo ao Eterno em todos os seus moedim conforme ele nos orienta. Então aqui nós finalizamos aqui a porção Pinhas. Na próxima semana nós estudaremos as duas últimas porções, Matot e Maserei. Então, se o Eterno assim permitir, nós na próxima semana nós finalizaremos o resumo, né, os estudos de resumos do livro de Bamidbar. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que não ficou clara, se você tem algum esclarecimento, mande pelo e-mail, ou então coloque aí nos comentários para que a gente possa estar esclarecendo. Shalom, shalom, e até a próxima semana.